Ok? Já apareceu aqui para mim, está tudo ok. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o terceiro dia desse encontro estratégico maravilhoso. Essa semana foi bastante reveladora, né? E o que foi o encontro de ontem? Eu já falei isso do primeiro dia, mas vou falar de novo. O que foi o encontro de ontem? O evento ontem contou com a presença do senhor Marcos Dal Ponte, né, que é o diretor do SESCOM. Contou também com a senhora Flávia Domingos, delegada do Conselho Regional de Contabilidade em Caxias, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e com o senhor Ivan Rosante, que é o responsável de todos os softwares da área operacional do Grupo PR Fiscal, e que nos deu uma aula maravilhosa mostrando toda a complexidade que envolve o cenário tributário e como foi feita a preparação do sistema, apontando tudo aquilo que é a parte legal, para que o sistema consiga fazer não só um apanhado, mas um refino muito detalhado, que é um dos grandes diferenciais da empresa no mercado, e mostrar como você não precisa mais arregaçar suas mangas e sim gerar negócios e retornos para o seu cliente através dessa plataforma. Foi simplesmente sensacional. Nós recebemos muitos comentários dizendo que o assunto foi extremamente revelador, muito importante e que conseguiu somar demais no primeiro dia também. Enfim, essa semana está sendo maravilhosa. E hoje, claro, não vai ser diferente. Se prepara aí, pega seu papel e caneta, que vem muita coisa boa, porque será um encontro de muito esclarecimento. E só para a gente fechar aqui a nossa introdução, você que participou ontem e não preencheu os links que disponibilizamos dentro do canal do YouTube, talvez você possa estar assistindo na nossa sala virtual, depois então você vai lá no canal do YouTube e clica no primeiro link que vai ter na descrição do vídeo pelo YouTube, para você ter acesso a todo o passo a passo do primeiro dia, mais os nossos bônus, o diagnóstico empresarial do seu escritório contábil, mais o bônus de evolução, né? E, além disso, você vai entender lá como você se filiar à plataforma da PR Fiscal e desfrutar de toda a facilidade como um parceiro, né? E começar a recuperar impostos para o seu cliente, ser bem remunerado por isso e, o principal, surpreender o seu cliente com um novo nível de entrega de valor, ok? E também tem um segundo link na descrição que eu não posso esquecer, que é para você participar na próxima quinta da revisão que eu vou fazer ao vivo, em cima desses 3 dias que realizamos agora, e tirar algumas dúvidas e conseguir esclarecer os procedimentos, caso alguém não tenha entendido, para fazer isso rodar e gerar resultado para você o mais rápido possível. Ainda dá tempo de gerar resultado esse ano, tá bom? Então, não perca o encontro da semana que vem, se inscreve aí no segundo link, preenche tudo, e o detalhe, você vai concorrer a um sorteio, e se você for sorteado, a sua empresa vai passar por um diagnóstico ao vivo comigo, tá bom? Então, se prepara que vem coisa boa por aí, ok? Bom, são 8h03, nós vamos começar, e eu quero apresentar logo o nosso palestrante de hoje, o senhor Júnior Rossante, que é o CEO do Grupo PR Fiscal, né? Júnior, ele tem muita experiência na área tributária, de muitos anos, em recuperação também. Ele vai nos abrilhantar hoje, trazendo um conhecimento que vai abrir a sua cabeça. Então, Júnior, por favor, seja bem-vindo. A palavra é sua. Queremos ouvir tudo que você tem para passar para a gente. Boa noite. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade novamente. Participei da primeira vez junto com o Luiz Costas sobre as operações no Simples. E nós vamos falar agora sobre um tema que está muito em voga, né? Que é a questão da reforma tributária. O que isso vai causar de problema, o que não vai causar de problema, né? Então, o Marcos, acho que entrou aí. O Marcos acabou de chegar. Bem-vindo, Marcos. Boa noite. Opa, Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Não é um tema que hoje vai trazer algum resultado de imediato, mas é que a gente pode trabalhar com algumas possibilidades de algumas... É uma incerteza ainda a reforma tributária, mas é alguns pontos que podem impactar diretamente nas empresas, principalmente empresas de serviço, né? Porque o governo fala que não vai aumentar imposto, mas ele fala que vai unificar. Eu unifico PIS e COFINS, mas eu não libero tomada de créditos
na entrada, em que nem, pô, eu perguntei para um superintendente da Receita, falei, se você vai unificar o PIS e COFINS, então eu posso tomar crédito de folha de pagamento na entrada? Ele falou, não pode. Eu falei, então vai onerar as indústrias, as empresas de serviço, né? Então impacta diretamente. Alguns setores vão ser muito produtivos, vai ser muito bom isso daí, mas para a maioria, para a área de serviço, não. Então, assim, hoje nós temos uma carga tributária muito grande, né? Muito se questiona a parte dos pagamentos de tributo, quem paga mais tributo, carro, qual setor que paga mais tributo, mas a gente tem que ter uma ciência que antes do pagamento do tributo, nós temos uma compensação dos tributos na entrada. Tudo que eu compro numa empresa de lucro real, tudo que eu compro para minha atividade fim, eu me compenso na entrada, né? Então, a carga tributária ela não se dá tanto como se diz, né? Em muitos setores é uma margem de lucro muito grande e não diretamente a parte envolvida. Algumas empresas, como todo mundo sabe, as empresas aí têm vários escritórios de advocacia, várias consultorias e diminui essa carga tributária. É o que nós trouxemos nos últimos 2 dias, né? Então, de você ter uma oportunidade de você trazer uma carga, de você ter a possibilidade de pagar menos tributo. Como? Compensando os tributos lá. Quando você fala de reforma tributária, hoje no Brasil, você mexe num vespeiro que é complicadíssimo de você tratar. Então, quando eles falam aí de unificação, eles falam de PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. São situações diferentes, são lugares diferentes, destino de dinheiro diferente, né? Então, é uma prática que eles falam em 10 anos. Pô, mas em 10 anos não se dá isso. Ô, Júnior, Vamos lá. uma coisa bem interessante é o seguinte, que o governo federal, né, eu participo de um grupo, que é um grupo de trabalho lá na DERAT, lá em São Paulo, da Receita Federal pela SESCOM, e a gente está atacando a questão do relatório da IBANES, que são onde os investidores, né, verificam aqueles países que são mais atrativos para que efetivamente possam colocar os seus investimentos. E a gente vê o Brasil, o emaranhado, a teia tributária, né, efetivamente, que estamos envolvidos. Hoje, por exemplo, peguei um cara assim, eu queria saber quanto é que eu vou pagar de imposto se eu abrir uma microempresa. Cara, primeiro, qual é o produto que você vai vender, né? Qual é o teu regime tributário, né? Onde que você vai estar localizada, né? Então, assim, não é uma coisa tão fácil, né? Vai vender para onde? Vai vender para onde, né? E o empresário em si, cara, assim, eu acho o empresário muito mal preparado, né, para essas questões, porque a primeira coisa que passa na cabeça dele, claro, lembrando aqui que eu não estou generalizando, é assim, como é que eu pago menos imposto? Aí ele fala assim, não, vou comprar sem nota, vou vender sem nota, vou mandar boleto. Cara, ele tem que saber o seguinte, cara, a tua operação é viável? Cara, se não for viável, já no início, já no teu plano de negócio, corta ela, cara, para, porque lá na frente tu vai tomar uma pancada. Então, é que nós trabalhamos, quem trabalha com consultoria sabe muito bem disso. Então, você pega algumas empresas que deram um crescimento exponencial muito rápido. Aí, quando você vai lá, o dono da empresa fala assim, é porque eu não sou administrador, eu sou um engenheiro que desenvolveu um produto e esse produto eu coloquei em venda. Quando você vai lá, tem classificação de NCM errado, ele foi mal orientado na ponta, porque assim, ou a pessoa ela é empresária, desenvolve um produto e vende, ou ele é administrador. Porque trabalhar com as duas funções, hoje no Brasil, é muito complicado. Né? Muito complicado. Emaranhado de informações. Né? Agora, quando você ouve o Paulo Guedes, um monte de gente falando que vai simplificar, que vai fazer um monte de coisa, ele não sabe o vespeiro que ele está mexendo. Né? Então, por quê? Porque você também tem senador e deputado que eles são empresários. Sim, com certeza. Então, eles não vão deixar a mamata deles cair, né? Não, então, não. existe uma série de situações aí que impactam diretamente no resultado. Aí as pessoas, por que o Bolsonaro está tomando umas atitudes agora? Porque ele não consegue sair de onde ele está. Não que eu sou bolsonarista, tá? Eu não tenho partido nesse momento aqui.
Mas nós temos que entender que o Paulo Guedes ele tem uma condição, ele é muito inteligente, sabendo que ele tem um fundo, ele é atrelado a um fundo, ele era ex-BTG, então algumas coisas que acontecem no Brasil impactam diretamente na posição dele lá. Então, quer dizer, você fica até assustado com que algumas modificações acontecem. E ainda nesse inteirinho, você tem um primeiro-ministro chamado o presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. Ele é um primeiro-ministro no Brasil. Então ele vai lá e ele fala assim, não vai acontecer, Paulo Guedes. É impressionante isso. Né? Não acontece. Então, e não acontece. Esse que é o problema. Se ele fala e paga a língua, tá tudo tranquilo. Politicamente, ele falou uma grande besteira. Mas ele bate no peito e faz, aonde ele comanda, trabalhar a favor dele. E quando você fala de tributos, você fala assim, eu vou simplificar, eu vou transformar no IVA, no IBS. Você pode dar o nome que você quiser. Quando você fala que você vai pegar estado, município, federal e você vai jogar dentro de uma alíquota e depois você vai distribuir isso, gente, hoje não funciona. Ô, Júnior, quer ver uma coisa interessante? Olha só o que aconteceu. Por exemplo, há um tempo aí saiu aí, alvará está dispensado de pagamento de alvará para determinadas atividades, né? Uhum. Só que aí é o seguinte, aí a gente tem que entender que existe uma Constituição e na Constituição cada um tem o seu poder de legislar. E o CTN, o Código Tributário, vai dizer que o município tem aquilo que é referente a ele, o Estado e a União. Então, por exemplo, você não precisa mais pagar a taxa do alvará, porque esse tipo de atividades aqui não tem alvará. Mas se o município não concordar, aquela lei do governo não valeu de nada, entendeu? Está só lá para inglês ver. E, tipo assim, aqui no Rio, a gente continua pagando a taxa do alvará. Não precisa ir muito. A lei complementar aí que saiu agora, novamente, sobre o ISS. Eles estão falando em unificação e os caras estão mexendo no INSS agora. Então, eles mudam todo o projeto, toda a forma de tributação do ISS. Né? Então, isso é uma lei geral, uma lei federal que vai impactar diretamente nos municípios. Né? E você também tem toda a base de ICMS. Então, você tem ICMS, que era ICM, de 67. Aí eles incluem o serviço, que fica ICMS. Aí eles criam o ICMS-ST. Quando estava dando certo, tem alguns estados que estão falando que não vai mais ter ICMS-ST. Então, você olha e você fala, gente, quando o negócio começa a andar, o cara vai lá e para com o projeto. Né? Então, reforma tributária, que nem dentro do escritório hoje, eu já venho há algum tempo acompanhando o projeto. Por quê? Porque eu quero ver aonde que impacta isso de negócio. Né? Então, vamos lá. Eu tenho aí o trabalho do Simples. O Bolsonaro falou, acho que no começo desse ano, que ele falou que a tributação do Simples é um dos projetos dele e do Paulo Guedes, é acabar com a tributação do Simples, que é jogar tudo para lucro presumido ou lucro real. Então, quer dizer, aí ele viu que falou uma grande besteira, né, e deu um retrocesso. Mas ele falou, ele anunciou. Quer dizer, anunciou assim, em termos, ele soltou lá para ver o que é, né? Que o Bolsonaro, ele, como ele é militar, ele solta granadas, né? Então ele tira o pino e solta. Aí depois ele vê o que acontece. Se todo o movimento foi a favor dele, ele dá continuidade. Se não é... É verdade, é isso aí. Não é isso? Ele é um militar, né? Então, eu trabalhei com militar. Eu trabalhei na Embel, eu sei como funciona o lidar com o militar. Então, ele não tem papa na língua e ele vai falar do jeito que ele tem que falar. Agora, quando você fala de todo esse emaranhado, como o Marcos falou, não funciona da noite para o dia. Então, volta a falar. Lá no escritório, vamos estudar. O que impacta isso dentro das empresas? O que impacta isso dentro da minha empresa? Primeiro, eu sou prestador de serviço. Então, o meu tributo já vai ficar uma loucura lá na ponta, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vendo consultoria, só para a gente ter uma ideia. Então, você começa a ter um problema dentro de casa. Como é que eu corrijo o problema dentro de casa? Para depois eu conseguir explicar para o meu cliente como é que funciona. Né? Então, aí eu já venho há tempos estudando. Aí, uma hora, o Marcos Sintra entra, fala que vai fazer o IVA, Índice de Valor Agregado, como acontece lá no exterior. Quem já fez viagem para o exterior, para os Estados Unidos, tudo você vê, principalmente nos Estados Unidos. Você vai lá, tem lá a etiqueta, você põe 6% ou 7%, depende de onde você está. Pronto, você pagou. E se você é estrangeiro,
quando você chegou lá no aeroporto, você tem lá o recovery. Você vai lá, já tem na nota vem descritivo explicando que você, como estrangeiro, pode recuperar tanto de tributo. Você vai lá no aeroporto e já classifica e cai no seu cartão de crédito. Demora, mas cai no seu cartão de crédito. Cai, pô. Ok? Cai. Ok. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem fazer igual aqui no Brasil. Pô, parou. A conta não fecha. Lá não tem ICMS, lá não tem ISS, lá você não tem essa variável de monstruosidade criados penduricalhos um amarrando no outro, né? É que nem você pega aí agora, o Poder Judiciário está ficando louco. Por quê? Tudo que é bitributação está virando ação contra o governo. A exclusão do ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, o ISS na importação, ISS do PIS e COFINS, o PIS e COFINS sobre o PIS e COFINS, entendeu? É tudo base sobre base, né? Aí você aí. Pega... Hã? É isso aí. Aí você pega a voto do ministro, que aí que vai virando um imbróglio que o Paulo Guedes não tem como fazer. Aí você pega um ministro lá do Supremo que ele tem que ler. Ele é o dono da Carta Magna lá, ele é dono da Constituição. E será que ele entende? Hã? Será que ele entende? Então, mas ele tem que fazer a Constituição funcionar, ok? Aí o que ele fala? Ele fala assim, não, devidos aos reflexos nos cofres públicos, a decisão... Pô, ele não é secretário de Finanças, ele é ministro do Supremo Tribunal. Ele tem que falar se aquilo é constitucional ou inconstitucional. Por quê? O contribuinte ele perde duas vezes, porque ele pagou o tributo a mais para cumprir uma legislação, porque senão ele fica sem certidão, e agora ele não pode receber porque é inconstitucional. É o famoso ganha não leva. Na realidade, a Constituição está sendo interpretada do modo que querem, não ao pé da letra como deveria ser. Os ministros, então... Aí volta o imbróglio da reforma tributária. Aí você pega lá o Clube dos 200 falando que quer fazer o 2,5% sobre entrada e saída. Né? Putz, aí você está criando uma CPMF lá, né? De uma forma meio... Pô, então, eles ficam criando penduricalhos hoje da reforma tributária, não se chega a uma conclusão, por quê? Porque, a discussão anterior agora sobre a reforma tributária, aquela entrevista do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, naquela ali, acho que as pessoas não tiveram a dimensão. Chegou naquele processo porque eles queriam discutir de qual era o projeto que ia sair na televisão. Não era discutir se o projeto ia dar certo. Não. Isso aí. Entendeu? Aí eles fizeram todo aquele imbróglio, toda aquela encenação, o Rodrigo Maia pedindo desculpa. Vira um imbróglio de novo. Por quê? Porque agora fica outra incerteza. O que vai se fazer? Né? Aí, tributariamente, nós aqui, eu sou impactado direto, eu tenho que fazer uma operação para atender clientes e clientes dentro desse cenário. Imagino eu, já me perguntaram isso várias vezes, você acha que isso vai gerar serviço de consultoria? Eu acho que vai gerar muita dúvida. Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então, mas, aí você vai ter problema de sistema. Na prática, é uma coisa, assim, o público contador, então, que é o público basicamente que a gente está mais direcionado aqui, na sua visão, como minimizar o impacto no colo deles, em cima de todo esse conhecimento, como eles tentarem se blindar de uma certa forma e tentar multiplicar essa blindagem no cliente, ainda que a gente não tem como ter o controle de tudo. Mas qual é a melhor forma de se preservar disso tudo? Olha, o contador hoje, acho que no primeiro dia, acho que foi dito que o contador era um ser que ficava lá no fundo, né? Eu lembro que eu tenho 53 anos, que a contabilidade era o último setor que tinha. E a contabilidade funcionava assim. Primeiro se comprava tudo para o diretor comercial. A contabilidade pegava a sobra dos outros. Por quê? Porque não era importante. Hoje, no mundo de hoje,
Se você tiver um contador que conheça, você sai na frente, o seu produto chega mais barato lá na ponta, porque você vai fazer todo o mapeamento, você vai fazer todo o envolvimento do que a lei te permite, tá? E você vai conseguir. E além do que eu digo, por ser contador também, é herói hoje. É É um herói. É um herói. Com certeza. O cara que tem um escritório de contabilidade hoje, com esse negócio de e-social, os SPEDs, tudo, o cliente não mandando informação, é uma loucura, né? É uma loucura. Mudanças da pandemia. Não, e o grande detalhe, né? Você sendo solidário, podendo ser até acionado pelo Ministério Público, dependendo da informação que você manda. Pelo novo Código Civil desde 2002, né? 2002, eu acho. Então, você é responsável também diretamente pelo processo. Agora, quando você fala hoje, que assim, ó, em 2006, 2007, eu comecei a fazer palestras sobre SPED. E uma vez eu falei numa palestra em Juiz de Fora sobre o e-social. Era só para contadores nesse evento. Lá em Juiz de Fora, 2007. Todo mundo deu risada na minha cara. Aí eu olhei e falei assim, ó, vamos esperar que isso vai entrar. Aí eles, não, você é louco, isso aí não vai entrar. Então é a mesma coisa que eu vejo hoje alguns falando sobre reforma tributária. Ela vai existir. Agora, o impacto que ele vai fazer dentro do escritório de advocacia, do escritório de contabilidade, é sistema que você vai ter que modificar toda a sua base de sistema, você vai ter que você vai ter que copular tabelas que você não fazia antes, que você nem se preocupava com ela antes, porque você vai ter que fazer tudo numa base só. Então, e hoje você vai ter que ter um envolvimento mesmo de inteligência, e transformar isso em resultado. Né? E Júnior, uma coisa interessante, é o que a gente sempre comenta aqui no SESCOM. Cara, você tem que estar preparado. Ou seja, aquele escritóriozinho lá que está remoendo, andando com aquelas tecnologias antigas, se não mudar, se não começar a se movimentar, vai ser engolido, entendeu? Marcos, eu vou fazer até um parênteses aí. Para mim, esse assunto que o Júnior está trazendo da reforma tributária, ele acaba, na verdade, aquecendo o termômetro, assim como a pandemia fez, pelo seguinte: tudo isso está aquecendo o termômetro de mostrar como pode uma categoria extremamente importante continuar a funcionar por décadas, subserviente a um comportamento como se não fosse importante, e ainda assim resistir os seus degraus de evolução, ou achar que seu degrau de evolução é só tecnológico. Ou seja, o contador hoje, ele não consegue sentar e discutir, entregar para o seu cliente, não é só uma análise de número, mas uma análise de como criar o melhor comportamento para a empresa dele. E aí, quando você entra num assunto desse aqui, como reforma tributária, isso parece que, às vezes, é complexo demais, que a gente sabe que tem a complexidade, mas não era para ser tão complexo quanto porque o contador fica o tempo todo preso em obrigações acessórias, e ele passa a entender pouco de mercado e pouco do que realmente vai impactar o mercado. Não é isso, Júnior? É isso daí. Tanto que eu tenho, como eu já te falei, Alexandre, eu tenho aqui um escritório, não é um escritório, eu tenho um contador interno, e eu presto serviço de contabilidade para algumas empresas. Eu até brinco, e o pessoal brinca, você é meio boutique. Não, não é que eu sou boutique. É porque eu tenho que ter um número limitado de pessoas, de escritórios, de clientes para atender bem. E um questionário, uma pergunta que eu faço, as pessoas falam assim, tem um conhecido meu que quer trocar a contabilidade. A primeira coisa que eu vou lá e pergunto para ele, fala o seguinte: por que você quer trocar a sua contabilidade? Aí a pessoa fala assim, não, porque eu estou pagando muito caro para aquela contabilidade. Eu falei, então eu não sirvo para você. Com certeza. Assim, por quê? Eu falei, não, porque a minha contabilidade pode custar o dobro do que você está pagando lá. Mas eu vou te entregar relatórios que eles não estão te entregando. Todo dia, no quinto dia útil do mês subsequente, eu vou entregar o relatório de pendências do mês. Por quê? Aí você não tem problema de DIF, você não tem problema lá na frente de um monte de loucura. Lógico, eu estou falando de um escritório, de uma posição pequena. Quem tem 1.000, 2.000 clientes é uma coisa mais complicada. Né? É bem mais difícil. E eu conheço gente aí que tem, né? Então é complicado. Mas, assim, hoje, o contador, ele não é um mero guardador de livros, como se falava antigamente.
Não mesmo. Porque hoje, se você não tiver um contador te orientando ali, você não sabe a parte de investimentos. Você toma um auto de infração ali a qual você não consegue se defender, é um problema. Não tem documento para resolver aquele problema, para o advogado defender. Pronto. O que você fez em 2, 3 anos acabou ali. Sua margem de lucro, resultado, tudo. Entendeu? Então, é complicado hoje. E aí você pega aí... Pode falar. Pode falar. E como você acha que o contador ele poderia se beneficiar disso tudo? Dessa reforma tributária? Então, a reforma tributária hoje é um processo ainda incipiente. Você não tem ainda a base toda formalizada. Mas eu acho que no momento, a reforma tributária, ela vem para você já modificar os processos que você tem errado, já aproveitar o ensejo e já trabalhar essa informação, entendeu? Então, não só a base de tributos, como a base de informações de clientes, porque muitas vezes o cliente não te manda, o escritório de contabilidade não recebe todos os documentos como deveria, né? E vai causando alguns problemas, né? Então, você vai ter que ser mais técnico, você vai ter que ter uma informação mais clara, porque senão você não vai conseguir. E tecnologia, cara. Eu acho que tudo vai se direcionar para a tecnologia. Quando você tem lá um escritório de contabilidade, quando você vai unificar tributos, pronto, acabou. Então... Eu vou pegar um gancho desse tecnologia seu em cima do que o Ivan falou ontem. Ele fala o seguinte, o software ele é burro. Você precisa apontar ele certinho, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um escritório de contabilidade, contrato agora um RP, o RP está chegando ali no zero. Eu vou ter que configurar o RP dentro de toda a logística para que ele funcione corretamente e me dê a informação que eu preciso. Então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, não só embarcar tecnologia, mas embarcar tecnologia com a visão, ou seja, qual é a tecnologia capaz de me dar o melhor retorno possível de informação, como aqui o software da PR Fiscal, qual o melhor software que pode me dar um retorno financeiro e resultado para o meu cliente, para que ele esteja livre de determinadas demandas e ele consiga tecnicamente, como você acabou de falar, absorver conhecimentos e conseguir, de fato, entregar o direcionamento para o cliente. Porque senão parece que é uma guerra, parece que o contador ele acorda todo dia, meu Deus, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que aprender, para onde que eu vou? E não é tão assim, ele precisa puxar um pouco o controle da mão dele, né? Eu tenho esse sistema que me entrega isso, eu tenho esse que me entrega aquilo com muita propriedade, para que eu esteja livre para dar atenção ao que está acontecendo. E eu vejo muito contador confuso. Eu não sei se aparece aí, batendo na porta, alguns cenários assim, ou se o Marcos já viu nesse formato, mas eu vejo muito aqui assim. Na realidade, o que acontece hoje? É uma coisa bem interessante. A contabilidade, do meu ponto de vista, eu não sei se é a contabilidade ou se é a visão em cima do contador. A questão não é criticar ninguém. Eu acho que a gente chegou num divisor de água aí, e nós, como contadores, não podemos mais olhar para trás, entendeu? Nós precisamos estar com a informação aqui. Hoje tudo é online. Então, a partir do momento onde que o teu cliente faz uma movimentação, faz uma venda, automaticamente você já tem que ter como acompanhar minuto a minuto se o imposto dele está subindo, se o imposto dele está descendo, em função dos débitos e créditos. Olha, segura aí, deixa para comprar quando virar um mês, daqui a 7 dias. Você está prestando estoque agora? Porque aí você economiza no caixa. Tá? Então, assim, e aí eu estou fazendo tanto a gestão contábil, como eu estou fazendo a gestão de caixa e estou ajudando ele a administrar o negócio dele e maximizar os recursos que foram investidos nessa empresa. Então, quando você fala de sistema, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como o Ivan falou, o sistema ele é burro. Tá? E muitas, desde os primórdios, todo mundo vem me perguntando assim, desde multinacional até empresa pequena, qual que é o melhor software de gestão? É o TOTUS, é o SAP? Não sei o quê. Eu falei, qualquer software de gestão, ou software de folha, software contábil, software de CRM, todo e qualquer tipo de software ele é bom desde que é parametrizado correto. Exatamente. Se você parametrizou, a inteligência está em quem determina a regra do jogo.
Então, hoje, qual que ele te ajuda ou te atrapalha? ele pode te arrebentar. Eu fui numa empresa multinacional, eu vivenciei isso daí, eu tenho muitas histórias nesse sentido. Eu fui numa empresa multinacional, o cara tinha um SAP, o cara olhou para mim e falou assim, ele falou, Júnior, é o seguinte, o meu SAP ele não faz custo. Aí me deu aquele frio na espinha. Ele falou, o meu funcionário, ele fica 1 semana fechando o custo. Eu falei, mas você não recebe a nota não dá entrada lá, nada. Ele falou, não, mas o SAP não faz isso. Eu olhei e falei, pronto, o cara comprou uma Ferrari, mas está colocando gasolina comum, né? E está andando de pneu recalchutado. Vai fazer a curva, vai enfiar a cara no muro, porque não tem como. É a lógica do processo. Então, assim, lá no escritório eu tenho lá o meu diretor comercial, nós estamos instalando lá um CRM que vai fazer uma gestão inteira do nosso escritório, chamado Bitrix 24. Cara, o Juarez, ele mapeou tudo antes. Não é meramente, vamos colocar o software aqui, a partir de agora isso aqui funciona. Não é desse jeito. Nós estamos mapeando todo o processo, quem vai ter autorização, quem vai fazer os inputs, o que nós vamos receber, como vamos receber, para que isso dê o resultado final lá, que ele me dê o funil de vendas, que ele me dê a informação que eu quero. Então é a mesma coisa o cliente. O cliente vai lá e ele fala, eu vou comprar um SAP porque ele vai fazer tudo. Não, mas peraí, o que você quer do seu sistema? De repente você compra uma coisa um pouco mais barata e ele vai funcionar do mesmo jeito. Você vai parametrizar ele aqui, você vai ter uma regra definida, a base de créditos, tudo, não sei o quê, entendeu? Então, fui numa multinacional também, em que o diretor estava reclamando sobre o rapaz que cuidava do crédito de PIS e COFINS. Eu falei assim, tá, quanto que essa pessoa manipula de informação no mês entre débitos e créditos? Uns 40 milhões. Eu falei, quanto você paga para ele? R$1.500. Eu falei, você quer que isso dê certo? Eu falei, não fecha a conta. Não fecha. Entendeu? Então, você tem que ter o profissional ali também. Então, os sistemas hoje que você tem para atendimento da contabilidade são bons. Entendeu? Tem uns que são... E tem muita gente que compra uma Ferrari, mas um Fusquinha para ele serviria muito melhor. Não, Júnior, eu até falo o seguinte, o cara acha que porque comprou um sistema que ele vai substituir a pessoa. Entendeu? Não existe isso. Não existe isso. Né? E muitas vezes é o seguinte, eu fui contador da Ciperal Marco Polo, né, por muito tempo. E a gente tinha grande problema, sabe aonde? No recebimento, na entrada de nota. Porque você chegava lá para o cara lá, e aí você perguntava aqui, quanto que é 20 gramas? Aí o cara fala, 0,20. E quanto é 200? 0,200. O cara fala assim. Aí você já via que o seu CRE, o seu CMV já estava belezinha, isso, né? Entendeu? Aí dava problema de fator de conversão, entendeu? O cara não sabia fazer, entendeu? Aí o cara botou um cara para parametrizar que não tinha condição e não entendia dos números após a vírgula. Cara, o cara ficou com 1 bilhão de estoque, entendeu? Então. Aí ficou aquele monstro lá que ele não consegue resolver, né? Então, exatamente. Aí é por isso, o Júnior, quando a gente desenvolveu o projeto aqui da aceleradora da Ponte 21, qual foi a intenção? Justamente entregar o passo a passo do zero para que mostre desde o início, não é só questão do sistema quais são os cenários vividos em cada momento e quais são os pontos mais fortes de atenção e com quem linkar para resolver isso bem rápido. Você vê aqui, na nossa primeira fase, a gente está trazendo a PR fiscal. Quando chegar na próxima fase, a gente vai demonstrar um cenário de impactos que ele vivencia dentro de um caminho escalável e qual é o ponto de atenção para que ele mude aquilo e minimize o impacto, que, na verdade, era até a minha próxima pergunta que eu coloquei aqui diante do que vem por aí, dá para ter uma ideia de quais as situações exigir mais atenção? Então, você tem vários cenários, né? Então, que nem você está falando na parte da reforma tributária?
Sim, da parte da reforma tributária que vai acabar desdobrando o negócio. Alexandre, Oi. só um instantinho. Eu vou entrar numa aula agora, às 8h40. Então, eu vou precisar deixar vocês aqui. Peço perdão aí, mas foi marcado uma aula em cima da hora. Eu vou até às 10 horas dando aula agora, tá bom? Eu agradeço aí pela participação aí. Muito obrigado pelo convite. E eu já, de antemão, queria propor aqui que, de repente, pudéssemos fazer aí uma live semanal, pequena mesmo, meia hora, 40 minutos aí, colocando vários temas aí. Eu me proponho aí a participar aí, se vocês quiserem. E quero deixar aqui o seguinte, ó, essa questão da aceleradora da Conte 21, cara, projeto 10. Todo contador devia conhecer. Que bom. Obrigado, tá Marcos. Obrigado Marcos, aí, cara. Grande abraço aí. Obrigado Júnior, pelo carinho. obrigado aí. Quando vier no Rio, vem conhecer a gente aqui, tá, Júnior? Com certeza. Vou dar uma chegada para a gente bater um papo aí. Tem muita coisa para a gente fazer em conjunto aí. Grande abraço para vocês. Outro, obrigado. Aí. Boa noite, Marcos. Boa aula para você. Grande professor. Mas vamos lá, vamos nós, dar sequência aqui. Então, você tem impactos diretos em algumas situações, né? Então, você vê aí, os cálculos de impostos, eles vão mudar totalmente, né? Certo. Então, agora, vai ter um impacto de imediato aonde? É muito difícil hoje, Alexandre, porque você é muito incipiente, aí eles estão definindo as regras. Mas o contador em si hoje, ele já tem que se preparar. Eu já trabalho sempre plano de contingência, o melhor cenário e o pior cenário. Então, o que é o melhor? O melhor cenário, putz, não muda quase nada, a gente roda a operação e está muito tranquilo. E não impacta diretamente no meu imposto, né? Agora, contingência, pior cenário, putz, eu vou ter que mexer na minha base de sistema, você já tem um sistema já contratado, então provavelmente o fornecedor já vai te dar os petzinhos para você alterar. Mas você vai ter que reeducar o seu cliente. Sim. E muitas vezes isso é mais impactante do que hoje você ter toda uma parafernália, gente inteligente. Então você tem um negócio chamado cliente que muitas vezes ele paga para você e ele acha que ele não precisa mandar documento, não precisa fazer nada, faz aí do jeito que dá. Então não é bem assim que funciona, né? Então hoje o impacto eu imagino que é nesse sentido, tá? Então sim. Mudanças de conduta, de postura, que vai ser exigida muito rapidamente aí no processo. Lógico, é um processo que eles falam em demora 10 anos, né? 10 ou 5 anos para isso tudo ficar em pé. Mas é complicado você imaginar que ele vai mexer nessa teia. Porque funciona assim, ele puxa uma linha, escapa alguma coisa ali. Ele fala assim, putz, não lembrei disso daqui. Aí ele traz para dentro de novo. Só que aí ele escapa outra. Escapou outro ali, entendeu? É um emaranhado de informações em que o grande problema é o seguinte, quando você pega os que estão envolvidos no projeto, ele conhece o macro. Poucos conhecem a vida de um contador. Poucos conhecem, porque verdade. O contador ele não lida com um setor só, ele tem 10, 15 setores que ele trabalha ali, um escritório grande de contabilidade. E o que está fazendo a legislação lá, ele trabalha só com uma ideia, a visão macro. A visão micro, aonde impacta, que é o chão de fábrica, eles não têm esse conhecimento. Não. Eles não sabem o que é. Eu até brinquei com uma pessoa que falou assim, eu conheço o Paulo Guedes, eu tenho muito contato com ele. Eu falei assim para ele, eu queria ficar 20 minutos falando para o Paulo Guedes o que é um chão de fábrica de um escritório de contabilidade, para ele parar com essas mudanças, loucura que ele quer fazer. Entendeu? Porque é impactante. É surpreendente. Cada hora é uma coisa nova. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falar o seguinte, a gente vive num manicômio. É que os caras falam, né? Se cobrir de lona, vira circo. E se cobrir de telha, vira hospício. Pois é. Então, assim, justamente a intenção desse projeto, para quem está ouvindo a gente aqui, da onde surgiu a Conte 21, é justamente disso aí, desse chão de fábrica que o Júnior está falando, e a gente juntou uma equipe de estrategistas justamente para criar um caminho de escala, para quem ainda não conhece, a gente conseguiu desenvolver um método que faz você avançar e crescer 5 anos em 1. Ou seja, é um projeto que você pode levar entre 9 meses
até 1 ano e 7 meses. Tá? Então, justamente uma redução. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se você não estiver preparado para receber o impacto que vem amanhã, você está vivendo o impacto de agora, o outro que você não deu conta, e o que está chegando. E, no fim das contas, o impacto não é só seu. O impacto vai bater em você e vai multiplicar em todo mundo. Vai multiplicar no teu colaborador, nas famílias que trabalham para você, nos teus clientes, nos clientes dele, na família de todo mundo que trabalha para ele. Ou seja, é uma gota igual aquela que bate no oceano, né, Junela? Bate ali, ela vai sem parar. Então, para isso que a gente criou uma trilha de transformação e está trazendo parceiros do nível da PF Fiscal, que é justamente para que você tire de cima de você esse peso de que eu tenho que resolver tudo. A gente já pensou para você como resolver. Você só precisa entrar nessa trama e ir dando sequência. Se tiver alguma coisa que para você não serve, você pula e avança. Se tiver alguma coisa que você já está fazendo, você pula e avança. Mas você vai passar por uma revisão, vai ajustar e vai ir para a próxima parte com tudo ajeitado. Esse é o motivo da gente estar aqui. É para que você tenha uma vida diferente. Ô, Júnior, assim, na sua visão hoje, o que você acredita que, assim, fala de 10 anos, de 5 anos, o que você acha que é mais factível de acontecer na prática dentro desse teu universo de consultoria, o que você está vendo aí dessa reforma tributária? Então, para nós, eu acho que gera serviço, porque você vai ter as mudanças de base de informação, de base de cálculos de impostos para algumas empresas. Elas vão procurar porque elas querem validação dessas informações, né? Até para um processo antes de auditoria, todo esse processo, e identificar o que as empresas vão fazer. Agora, o que eu posso tomar de crédito mudou referente ao que era antes, eu posso tomar mais, eu não posso, entendeu? Então, é todo esse cenário. E, lógico, também tecnologia, porque tudo que você faz na tomada de créditos aqui, eu vou ter que mudar em sistema. Então, eu vou ter que mudar a parametrização. Então, eu acho, na minha visão de negócio, vai dar bastante trabalho para a consultoria, tá? Para trabalhos de consultoria. Contabilidade também vai ter essas mudanças, né? Então, você vai ter mudanças de tributo, você vai ter mudanças... Tecnicamente, eles falam que vão diminuir as entregas de obrigações acessórias. Aí eu já tenho uma certa dúvida, né? Porque eles falam que trabalha em paralelo, um dia, quem sabe, talvez a gente termina com isso, né? Então, mas é o foco. Eu acho que os próximos anos, eles vão ser para a contabilidade que souber trabalhar também vai ter negócio para ela. Porque Sim. mesmo a base de cliente dele vai poder trabalhar, porque não é uma informação que ele quis mudar, é a legislação. Então, ele tem que readequar essa legislação. E chamou a atenção quando você falou da questão da entrada, né? Porque é uma reeducação do cliente, tem cliente que ele faz o que quer e acabou. E tem como prever na jornada, pelo menos hoje já existe como prever na jornada, alguns cenários de você realmente captar não só nota fiscal, mas de você fazer a captação de informações do teu cliente e tentar também tirar de cima dele. Porque, às vezes, a gente quer que o cliente traga informação, mas o próprio cliente aí não está pronto lá. Então, você também precisa ter esse contorno para eu não posso ficar refém desse cara, porque ele vai me dar problema aqui de entrada de dados e, no fim das contas, vai estourar onde? Lá na parte tributária. Vai dar esse problema. Você não recebe todas as informações, você calcula imposto errado. Calculou imposto errado, aí tem aquela história de algumas pessoas falar, eu sou pró-fisco. Né? Para alguns, tudo bem. Agora, para o cliente, é penoso você ter lá o pró-fisco. Mas, ao mesmo tempo, você está calculando o tributo errado, você está apresentando informações que não são claras. Né? Então, você tem que entender aonde é esse gap e corrigir dentro do cliente. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho não. Por obrigação, você vai ter que ir lá corrigir, né? Então, por isso que eu falo que alguns pontos você tem que... O Conte 21 vem trazer essa posição. Ela vem identificar onde está o problema. E ali você vai lá e pincela aquele problema e vai trabalhar aquilo ali. Tem um parceiro que a gente também vai marcar um encontro online aí futuro,
que ele, a ideia dele foi bacana. Ele era um profissional da área e ele via esse gap e falava, não é possível que todo mês tenha esse tipo de problema. Não é possível. E aí, depois de um tempo, ele falou, quer saber de uma coisa? Vou desenvolver aqui uma solução. Desenvolveu para ele e hoje ele entrega ela para o mercado. Mais à frente a gente vai falar dela, não hoje. Mas que é o seguinte, ele consegue pegar toda a informação que está em atraso, fazer a parametrização dentro do arquivo dele, e aí já mata esse gap de fazer a inserção não só dentro dos RPs, não importa qual seja o RP, data, domínio, nome, não importa. Ele já parametrizou tudo, fortes e por aí vai. Está tudo parametrizado. Mas que ele já pega e já aponta isso dentro do lançamento correto que precisa ser, para que apareça essa informação correta, para que você consiga fazer a apuração. E aí, com isso, qual é o principal? Você liberar a equipe. O que eu vejo de carência, quando você fala assim, vamos falar de reforma tributária, a gente vai falar do governo, vai falar do que é mudança, vai falar de quais são os impactos, mas pouco se fala no mercado de como eu faço para liberar a minha equipe e deixar a minha equipe realmente apta para discernir tudo isso que vem a acontecer, para que a minha empresa não sofra impacto e o meu cliente não sofra impacto. E isso, essa é a tônica do projeto. Vamos liberar a equipe para que se torne um operador de informações mais nobres. Que é isso que você passa. O que a PR Fiscal passa para a gente? Informações depuradas muito nobres. E o escritório tem que ir nessa linha, né? Então, essa tendência, né? E você tem que nem nós já fizemos alguns trabalhos de PIS e COFINS, ICMS, de IPI, em que você, no final, você apresenta para o cliente a origem do crédito. Então, você fala, o seu sistema lá, agora você pega essa informação aqui e corrige o seu sistema lá, ok? Tá bom. Aí você vai embora. 3 anos depois, você volta e você acha o mesmo número, o mesmo crédito que você achou anterior. Por quê? Alguém engavetou aquilo, entendeu? Então, aí você fala, mas era só modificar o sistema, não é nada de anormal, né? Aí você, mas mudou o fornecedor. Não, tudo bem, mudou o fornecedor, mas o produto que nós estamos trabalhando é isso daqui. Você pode mudar 10 fornecedores, mas o produto, ele está ligado à sua atividade fim, ele está ligado ao que você produz. Ele é um material auxiliar, secundário, tudo, mas ele está na linha de produção, ok? Então, você mata lá na entrada. Então, corrige-se. Mas alguns clientes nossos, eu voltei, 3 anos depois, cara, estava a mesma coisa. Entendeu? E já voltamos em alguns lugares em que a ideia... nós já fizemos levantamento de crédito de erro de sistema, não foi nada de tributário. É mesmo? Chegando lá, alguém desflegou em algum momento um IPI, ficou 8 meses sem tomar crédito, depois voltaram a flegar o IPI. Aí nós achamos um gap de 8 meses de crédito. Entendeu? Se você ouvir o que nós já identificamos dentro dos clientes, é um negócio complicado. E nós não estamos falando de contabilidade externa, contabilidade interna, ok? Quando você vai para a contabilidade externa, você sabe que muitas vezes você tem o cliente tem o contador está com a dificuldade ali e tudo, não sei o quê. É complicado você se atualizar insistentemente, porque ele não vai atualizar só sobre um setor, ele vai atualizar sobre vários setores, várias regras. Então, você tem aí algumas empresas de grande porte gastam quase 2.000 horas lá por ano para fazer só análise de informação, entendeu? Para você conseguir gerar um negócio, né? Então, escritórios de advocacia que dão informação, dão alguns respaldos, né? Então, assim, eu acho até que advogado também, quando começa a falar de crédito, ele já até arrepia, né? Parece que esse gato angorá, né? Então, você fala, o cara já, não dá, talvez, quem sabe, um dia, né? Mas é assim, é a informação da empresa. É a possibilidade ali. Você tem que trazer essa informação para o momento, a realidade da empresa no momento ali. Não é trazer dentro da lei, no íntegro, ali, não. Entendeu? Você não pode fazer isso. Porque senão você não está trazendo informação, você não está trazendo condição para a empresa trabalhar, né? Então, hoje, você tem escritório de advocacia, escritório de contabilidades, em que nós chegamos lá para fazer alguns trabalhos, organizadíssimo, as informações vêm de bate-pronto,
o contador não tem medo de conversar com a gente. Então, é isso que é agradável, até porque o intuito nosso não é tomar o emprego dele, não é acabar com a imagem dele. Não é acabar com a imagem dele, é agregar valor a ele. Ao trabalho dele. Eu vou pegar esse teu gancho já de conversa para já abrir. Pessoal que está aí nos assistindo, quem tiver com dúvida, coloca aí no chat do YouTube, que aí a gente já vai trocando e tirando as dúvidas ao vivo também, igual fizemos com o Ivan ontem. Foram bastante dúvidas e muito pertinentes. É exatamente isso. É muito complementar. Você não está indo para expor, você está indo até para fortalecer o trabalho dele, né? Então, quando nós começamos o escritório, nós éramos generalistas. Então, fazíamos de tudo. Em determinado momento, nós nos transformamos em especialistas. Então, hoje você pega o Ivan aí, ele é um especialista na parte previdenciária. Então, ele conhece na íntegra, por quê? Ele já teve contato com o GFIP, ele já teve contato com folha de pagamento, ele já teve contato com o E-Social, ele sabe o que é um PERDECOMP, ele sabe o que é uma DCTF Web, ele sabe aonde colocar essas informações, ele sabe tudo. Então, é fácil para ele. Agora, muitas vezes, para alguns, é extremamente difícil o entendimento da lógica de tudo isso, entendeu? Então, é a mesma coisa que nós temos o Luiz também. O Luiz conhece de PIS e COFINS. O Luiz chegou a trabalhar com DACOM. Nossa. Então, você tem uma ideia. O Luiz é novinho, mas ele já é veterano no negócio. O Luiz trabalhou com DACOM, né? Nós temos uma outra pessoa lá no nosso escritório, que é o Rodrigo Miele. Pô, é um dinossauro também, como eu e outros ali. Então, trabalhamos com informações que vocês nem imaginam, né, meu? DACOM, a primeira versão da DACOM. Então, quer dizer, é um negócio bem louco. Então, hoje, quando a gente pega os SPEDs, a molecada se diverte, porque é tudo eletrônico, é cruzamento eletrônico. Então, a gente consegue pegar. Mas uma boa parte disso não tem como. Você vai ter que fazer manual, você vai ter que visualizar, entender o que é, entender a lógica do que está comprando, com o que está produzindo, qual o segmento da empresa, e é isso que é o gostoso do trabalho, é você trazer essa linha de raciocínio para dentro do negócio. E aí, para isso que existem, de fato, os robôs, que é para você automatizar o que toma teu tempo desnecessário, que você faz repetido, tem solução para você fazer, que é justamente para ficar livre para isso, tem que dar atenção para esse tipo de pauta que você está mencionando. Porque senão você não vai conduzir o teu cliente. Eu falava alguns anos atrás, eu tenho visto agora o pessoal usar muito isso, eu não quero dizer aí que sou eu, né? Acho que todo mundo tem a capacidade de pensar e discernir e fazer a mesma associação. A contabilidade é como se fosse o médico da sua empresa, ok. Só que as pessoas esquecem que elas às vezes se contentam apenas de ser um médico clínico geral, né? Então, se eu tenho um problema no coração, eu não vou procurar um ortopedista. Se eu estou com problema no joelho, eu não vou procurar o cardiologista, eu vou procurar não só o ortopedista, eu vou procurar o especialista de joelho. E se meu problema é no menisco, eu vou procurar o especialista de menisco, mais ainda. Então, o contador ele se contenta em ser generalista, tentar se defender como eu sou o médico da empresa, e na prática ele não entrega esse tipo de especialização. Então, ele pode fazer isso como? Trazendo consultorias como a PRF, trazendo cenários que são importantes para gerar essa entrega especializada, né? Como você falou, o Ivan ontem nos bastidores, a gente estava falando, Ivan, você é novo, mas o teu conhecimento eu te daria 60 anos. É um conhecimento absurdo. Parece ser um cara experiente de muita idade. E ele falou, cara, eu sou acostumado com essa matéria e eu me especializo nela todo dia. Então, hoje, para mim, é fácil. Quando você mencionou aí, é exatamente isso. Hoje é fácil para ele. Ele é um especialista. E o contador ele pode se cercar de especialistas para que ele também seja um especialista numa determinada matéria. E a empresa dele esteja pronta. E se ele não for o cara que gosta ou que entende de tributário, que é a parte que a gente está falando hoje, ele pode ter um parceiro ou, pelo menos, embarcar na empresa dele alguém que vai absorver esse impacto da reforma tributária, né? Com certeza. E aí ele precisa se esclarecer. E o que mais que você vê aí a respeito da reforma tributária que é importante chamar a atenção aí do público? Então, a questão vai depender muito do que vai entrar. Se o IBS, a sequência, né? IVA, IBS na sequência. Tá.
e os valores que isso vai trazer de resultado, né? Porque você vai ter valores, você vai ter... criar a CPMF, voltar a CPMF é um outro problema, né? Uhum. Para você trabalhar tudo, custo envolvido nisso daí. Mas, assim, já se preparar para algumas situações em que você vai ter que ter... sabe que você vai ter que ter mudança. Vai. Agora, o tamanho dessa mudança hoje ainda não é clara, mas vai ter mudança, né? Então, é se preparar e deixar muito... já começar a alinhar alguns pontos, né? Se eu tiver um problema de tecnologia, quem eu procuro? Eu vou procurar o meu fornecedor de software? Não, eu vou fazer uma brincadeira em casa? Vou buscar um especialista para trabalhar só nessa informação? Então, hoje já tem que começar a se preparar, porque vai ter. Tá, em cima dessas mudanças, Júnior, a gente ainda não teve alguma dúvida, mas algumas estão vindo aqui. Em cima dessa mudança, o que você acredita que a PRF vai ter para ajudar os contadores em cima de possíveis mudanças que venham aqui do governo? Ou do tempo que leve até ela entrar efetivamente, né? Então, você vai ter algumas tecnologias que nem... como eu falei, ele tem um software de gestão, mas o software, para você fazer apuração, pode ser uma mudança nessa questão de apuração, de você ter que ter uma ferramenta paralela, que nem hoje tem algumas empresas grandes que faz alguns tipos de entrega por algumas empresas, tipo MasterSaf, Syncro, alguma nesse sentido. Eles apuram os impostos e entregas e obrigações acessórias em paralelo, num satélite ali, né? Ele fica rodando em volta do software dele de hoje que ele tem ali. Então, pode ser que a gente já estamos nos preparando para alguma coisa na questão de trabalhar, assim, na recuperação, o que é tomada de crédito, o que pode ser tomado. De repente, o governo vai ampliar essa possibilidade. Então, nós vamos trazer para o setor, né? Então, nós vamos trazer essa realidade para a empresa. E tecnologia. Basicamente, vai ser a tecnologia para dar escala nesse processo. Tá. E para a gente já está até caminhando. É bom quando o negócio é gostoso e flui. Eu olhei a hora aqui, já tomei um susto, já são quase 9 horas. Como que existe alguma, na sua visão, tá? Existe alguma correlação entre o que tem hoje aí do tributário, por exemplo, e algum produto gerencial da PR fiscal, ou não? É muito segregado, muito distante, o que dê para associar e dar suporte para os contadores? Não, ainda não. Não, né? Não temos nada, até porque nós estamos ainda em alguns processos embrionários, mas logo teremos algumas coisas para atender especificamente essas operações aí, né? Mas legal, hoje então, nós não temos nada. A gente está chegando, já caminhando aqui para o fim. Eu sei que hoje não teve como um produto e um sistema para gerar aquela dúvida. Então, explica, Júnior, para o pessoal quais são hoje as forças, né, os produtos fortes da PR Fiscal que você vê que poderiam ajudar diretamente ao público. A gente falou aqui da recuperação do imposto monofásico do Simples, falamos ontem de recuperação previdenciária, sistema 5S. O que mais a PR Fiscal teria, que não deu tempo da gente falar nessa semana, mas que o parceiro, a quem vai se tornar parceiro aqui através da Ponte 21, vai poder, ao longo aqui da sua parceria, usufruir desse sistema e de outros produtos da PR Fiscal? Nós temos, assim, independente de sistema, nós temos também todos os trabalhos de planejamento tributário, de acordo com o segmento, né, linkado planejamento tributário com societário, porque muitas vezes você muda processo, né, e você traz resultados bons para as empresas, né, e a parte contábil, efetivamente, atendimento para escritório de contabilidade, algumas mudanças de processo que eles acham que tenha que fazer, né, o próprio trabalho junto com vocês aqui, e a contabilidade mesmo, de serviços de contabilidade que nós fazemos também para alguns clientes, tá? Não muito claro. E alguns trabalhos de tecnologia específico, né? Então, nós fazemos algumas ferramentas específicas para, que nem robôs e perdeconto para escritório de advocacias, retificações de GFIP. Então, a escritório de advocacia hoje que ganha uma ação, ele tem que retificar GFIP. Hoje, nós fazemos esse trabalho para eles aí com velocidade muito grande. Tá? Isso é bacana. Isso basicamente trabalhos direcionado à tecnologia. Tá. Na área agronegócio.
Agronegócio tem alguma coisa específica da PR Fiscal? Temos especialistas em agronegócio, mas vai depender Também. muito do que tipo de atividade é, entendeu? Mas, assim, se é implemento agrícola, se é produtor rural, se é uma usina de açúcar, e nós temos A consultoria trabalho, voltada para esse PIS e cenário, né? COFINS, algumas coisas nesse sentido. Até porque o agronegócio, eu perguntei porque, assim, fala-se pouco, mas é uma das fortalezas que existe dentro do nosso Brasil, é o agronegócio, e existem algumas coisas, algumas especialidades voltadas para o agronegócio, bem diferente do padrão, e é possível que alguns escritórios de contabilidade não tenham isso, não é comum para eles, e que também eles podem se beneficiar de alguma consultoria da PR Fiscal nesse sentido, né? É que o agronegócio não é assim, vou generalizar, não é. Você tem que Não. ter especificações de acordo com atividades, né? De acordo com o que produz, com o que faz, né? Então, nós temos trabalhos envolvidos aí. Tecnologia também. Então, vale para os contadores que estão nos assistindo, se ele tiver algum cliente nesse ramo, ou se ele resistiu a algum porque ele não tinha especialização, vale a pena uma conversa dele para fazer uma revisão dos clientes dele em cima da consultoria da PR Fiscal. Sempre trabalhando no diagnóstico. Sim. Fazer um diagnóstico sem compromisso, e o diagnóstico vai nos dar a real momento daquela empresa, para ver se continuamos com o trabalho ou não, e se tem alguma coisa a ser feito, né? O diagnóstico ele vem trazer essa possibilidade. Todos os nossos trabalhos são pautados em diagnóstico. Por quê? Como eu disse, é nesse sentido, para ver se eu tenho continuidade no cliente ou não. Se vale a pena o cliente perder tempo e também se vale a pena a gente perder tempo, porque o tempo do cliente é caro, o meu é precioso, o meu também é, né? Então eu preciso atentar muito para esse fato. É verdade. Bom, já temos ali uma dúvida, deixa eu ver qual é. Da Marina perguntando: já tem algum novo evento programado? Já sim. Agora, em novembro, nós vamos ter mais 2 eventos bem objetivos. Provavelmente, a gente vai liberar depois para vocês. Um entre a semana entre os dias 15 e 20, e outros entre o dia 22 e 24. Nós vamos trazer 2 parceiros, um para cada semana, agora em novembro, para trazer 2 soluções impactantes. Como você ganhar tempo absurdamente num departamento do seu escritório contábil, mas assim, é absurdamente mesmo. Imagina uma rotina que você leva de 7 a 10 dias úteis atuando, você cair para apenas 2, 3 horas. Então, assim, é absurdo. Fora um complemento de informações. E como gerar negócios através do departamento pessoal. Esse vai ser o nosso segundo encontro. A gente vai trazer um parceiro com uma solução maravilhosa. Bom, essa foi a dúvida. A gente já está chegando aqui no horário, no final. Júnior, te agradeço demais, demais, demais. Você trouxe muita informação bacana, muito alerta para a gente de que a gente não pode ser reativo. Esse é o resumo que eu saio daqui. A gente precisa ser realmente proativo, a gente precisa buscar informação, estar conectado com empresas como a PR Fiscal, estar antenado com empresas que entregam soluções e informações de ponta para a gente conseguir entregar mais para o mercado. Então, eu entrego agora a palavra para você, para a gente fazer as nossas considerações finais e encerrar o nosso encontro dessa semana. Ok. Agradeço a Conte 21 pela oportunidade aí dada, né? Alexandre já é um conhecido nosso há algum tempo já estamos muito bem relacionados. Meia década. Aí. Já faz tempo já. Então, assim, as mudanças ocorrerão, vamos nos preparar para elas, né? O que precisarem da PRF para alguma atividade dentro desse sentido, mesmo no trabalho de recuperação ou de algum trabalho de consultoria direcionada, nós estamos à disposição, né? E temos aí o Luiz, que apresentou na terça-feira, o Ivan, que também apresentou ontem. Estamos à disposição de vocês. O que vocês precisarem. Legal, obrigado. Agradecido. Eu agradeço muito pela oportunidade. Ó, cabe espaço para uma dúvida? Acabou de entrar uma aqui ao vivo, hein? Vamos lá. Vamos lá? Jair Chaves falou o seguinte: o terceiro setor está crescendo muito. Tem alguma coisa para as instituições sociais, associações, institutos, etc.? Então, a PRF em si não faz o trabalho para esse tipo de atividade, mas nós indicamos alguns parceiros que podem trabalhar diretamente para
para esse tipo de atividade. Legal. E a Priscila Mariana colocou aqui, parabéns, ótima live. Priscila, obrigado. Jair, obrigado aí pela sua participação, a Marina também, todo o pessoal, Juarez Loures, muito obrigado. Até o Ivan estava ali presente também, deixou um comentário. Pessoal, concluindo aqui, essa semana nós falamos sobre recuperação monofásica, previdenciária, como embarcar essa modalidade através do nosso parceiro PR Fiscal. Como ele falou, a gente já se conhece de longa data. Por que eu convidei a PR Fiscal? Eu zelo muito por nome, tá? Já estou no mercado há um tempo, já trabalho também com liderança há pelo menos 25 anos, então estou no mercado já há um tempo para saber quem é legal e quem não é. Não estou aqui para efetuar julgamento de ninguém, mas uma coisa eu posso dizer, eu rodei esse Brasil aqui procurando parceria nesse sentido, e eu só fiquei confortável quando eu descobri a PR Fiscal. Então, me associei a eles. Já são 5 anos, meia década que eu tenho relacionamento e negócios com eles. Eu vou dizer para vocês, a quantidade de problemas que eu tive até hoje com a PR Fiscal em meia década foi zero. Sabe quantos problemas os clientes que eu levei, os negócios que nós geramos, tiveram lá? Zero. Sabe quantas verbas glosadas pela Receita ocorreram lá? Zero. O nível de segurança, o nível de excelência, o nível de precisão, o nível de tempo de retorno, o nível de entrega, tudo que está em contrato é comprometido. Quando vocês se colocaram, se inscreveram, vocês viram lá na página de inscrição, nós colocamos ali alguns cases reais da PR Fiscal, ou seja, você trabalhar com empresas daquele porte, não é qualquer um. A gente não convidou a PR Fiscal só porque eles são nossos amigos. Nós convidamos porque, para ser nossos amigos, eles precisam ser quem eles são. E a gente queria compartilhar isso com vocês. A Flávia ontem, delegada do CRC, ô Júnior, você não estava presente ontem, ela rasgou elogios no final, porque ela falou assim, nossa, vocês estão realmente atingindo um nível de segurança que nos preocupa. Nós, contadores, não podemos ficar expostos, nós não podemos expor os nossos clientes, e realmente o nível de segurança que o Ivan apresentou ontem assim, atingiu um patamar que ela falou, cara, eu quero isso para mim, e eu vou levar isso para os outros contadores, porque eles podem se beneficiar. Então, pessoal, a gente está fechando aqui esse encontro de 3 dias dessa semana, foi bom demais, sempre lembrando, a tecnologia da PR Fiscal é ela que executa o operacional. Você só usa a tecnologia dela para identificar a oportunidade com o teu cliente, formalizar o contrato, enviar para a área operacional, e a área operacional da PR Fiscal executa tudo com o seu cliente e você se beneficia, tá? Lá dentro do nosso portal, volto a dizer, vai lá no link, se inscreve, tem todo o passo a passo, você se torna um parceiro, lá descreve quanto você ganha de comissão. A gente colocou do simples, o monofásico lá, e na próxima semana eu já estou concluindo aqui, já começamos a conversa com o Ivan, vamos colocar o passo a passo também do previdenciário, para que você consiga se beneficiar. Quanto que você ganha com isso, como que você dá retorno para o seu cliente, qual é o dia que a tua comissão cai, e eu vou dizer para vocês, a comissão da PR Fiscal cai certinho, você não precisa se preocupar, é impressionante a qualidade do trabalho deles. Então, é você que executa isso. E voltando aqui para finalizar, diagnóstico seu, está lá nesse primeiro link, clica no segundo link, se inscreve para a live da semana que vem e você vai concorrer ao diagnóstico ao vivo comigo. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, carinho, compartilhamento, dedicação, sem palavras. Assim, obrigado é pouco para entregar para você. E eu quero deixar a porta aberta sempre para todo mundo que está aí nos ouvindo, da Conte 21 e aqui com a PR Fiscal, para a gente conseguir contribuir com o trabalho de vocês. Tá bom? Muito obrigado, Júnior. Deus abençoe você e seu trabalho. Amém. Todos nós. E precisando, obrigado. Pode chamar que nós estamos aí à disposição. Não tenho dúvida. Muito obrigado. A gente se vê, pessoal, na próxima quinta. Bons negócios aí através da PR Fiscal. Obrigado em nome da Conte 21 e a gente vê semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Outro.